Como entender que Deus não muda se eu perder, que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz? Como aceitar que minha vida tem valor, que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? E se tudo que eu quero me corrompe? E se nada me faz forte, me levante? Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Um rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me escrever cada palavra tua, quero ser. Porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante. Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Para que o mundo leia o teu amor em mim, em poesia possam ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz.
boa noite. Estamos ao vivo. Comecei falando com eco, Jean. Eita! Cheguei chegando aqui. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Para quem já está conectado com a gente aqui, já percebi que tem algumas pessoas aqui conectadas. A Rosinalva, nossa parceira de todos os encontros, de todos os programas, já está com a gente aqui. Que bom que você está aqui, Rosinalva. Hoje estamos começando de uma forma diferente. Agora começando na nossa página. Por enquanto ainda está como Rádio Geração 7, porque quando a gente abriu essa página aqui no Facebook, era uma rádio mesmo, online, que a gente tinha, né? Então a gente decidiu fazer só lives agora e não mais a rádio, né? Então você tá aí agora na página da Igreja Adventista de Barra Bonita. Tá todo mundo junto aqui, misturado, né? Barra Bonita, igreja onde a gente sempre fez nossas lives. E a gente quer migrar para cá também para facilitar, para não ficar perdido os conteúdos, né? Fica mais fácil para você encontrar. Então olha só, nós já temos a Rosinalva aqui já. Uma boa noite, Rosinalva, que bom que você está aqui. A Gabriela também já está aqui, viu, Jean? Eu vou falar logo do pessoal aqui. Vou apresentar rapidamente aqui a nossa mesa bonita. Algumas pessoas viram hoje como a Rosinalva teve o privilégio de ver essa galera trabalhando, carregando concreto. Não é mole não, viu, Regis? Você escapou hoje por pouco, hein, cara? Estratégia, né? Jogou uma faixinha no joelho. Ele Nando Manchas. Temos o Miguel hoje, né? Ensinando não tá fácil, não. Mas foi uma bênção. Nosso dia foi um dia agradável, divertido. Eu vou apresentar rapidamente aqui pra você que tá chegando, porque eu sei que tem gente aqui que eu não conhecia ainda. Ah, o Gabriel que tá aqui, ó. Bacana, o Gabriel tá aqui, ó. Gabriel. E aí, Varão? Filhão. Boa noite aí, Varão. Boa noite. Pra quem não sabe, esse aqui é o Vaso, o nosso âncora aqui, o Jean Carlos, que faz toda a diferença aqui. E ao lado, na frente dele aqui, eu tenho o meu amigo Regis, vulgo Barão. Patrocinador desse programa aqui. Olha a voz do cara. Um dia será, um dia. Olha isso, esse cara não brinca não. E ali ao lado também o nosso amigo Luiz Fernando. Boa noite. Nando Manchas. A gente conta depois esse apelido de novo, né? E aqui nos bastidores tem eu e o Isaac aqui fazendo acontecer aqui na câmera, também na mesa de som. E é um prazer estar com você aqui mais uma noite. O tema hoje vai ser muito especial. A gente já vai falar do tema, mas eu vou convidar o meu amigo Isaac para dirigir uma oração pra gente. E a gente vai começar então a falar mais do tema, tá bom? Oremos então. Querido Deus, amantíssimo Pai de misericórdia, obrigado por esse dia maravilhoso, Pai, que o Senhor nos deste. Obrigado pelas oportunidades, Senhor. Inclusive essa é uma oportunidade das pessoas entenderem mais o plano que o Senhor tem para nós, as verdades contidas em Sua palavra, Pai. Que o Seu Santo Espírito esteja aqui conosco, traduzindo aos nossos corações, principalmente traduzindo o nosso falar para que as pessoas que estão assistindo possam entender a Sua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu peço que o Senhor, de uma maneira especial, venha suprir as nossas necessidades físicas, mentais, espirituais. Se alguém estiver precisando de alguma coisa, Senhor, o Senhor sabe, por favor, tome providência na vida dessa pessoa, Pai, por favor. Peço que o Senhor repreenda Satanás para longe de nós e que os seus santos anjos venham nos proteger, Pai, porque o tema de hoje é um tema muito especial e a verdade que vai ser dita hoje, Pai, é uma revelação espetacular da Sua palavra. Então, eu peço que o Senhor esteja aqui conosco e repreenda o inimigo para longe de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bacana, Dats. Que bom. Obrigado pela oração. Bom, vou reforçar aqui. Eu sei que já tem pessoas aqui com a gente conectadas. A Rosinalva, a Luísa, o Gabriel. E para você que está chegando agora também, olha só. A gente fazia as nossas transmissões aqui na página da Igreja Adventista de Barra Bonita. E a gente quer migrar agora para a nossa página mesmo, que é a Rádio Geração 7. Então você está vendo esse link aí, que você está, de repente, na página da igreja. Se você ainda não curtiu a nossa página, curte a nossa página aqui, né? Passa a seguir a nossa página, não sei nem como fala assim mesmo, Zac? Seguir a página aqui, que é Rádio Geração 7, para quando a gente entrar online você já está ligado. A gente sempre vai postar o link lá na página também, mas é que às vezes tem algumas programações da igreja também, né? Então, para facilitar, para a gente dar uma continuidade nas lives, a gente quer fazer dessa forma, tá bom? Hoje o tema, né, Jean, vai ser um tema muito especial. A gente vai falar sobre a origem do mal, que é um tema que deixa muita gente assim, como diz o meu amigo Red aqui, bolado, intrigado, né?
porque as pessoas têm muita dúvida sobre essa questão do mal. Estamos vivendo um momento muito difícil de pandemia, né? Então olha só, na nossa introdução aqui tem um rapaz chamado Charles Baudelaire. É isso mesmo, o Nando Manchas? Acho que é. Ele era um historiador, artista e poeta francês do século XIX. E olha só, ele acreditava que Deus, varão, criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus. Olha o pensamento dele, resultando no que se parece ser uma mistura de ambos, né? Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a posição, então, a postura, né, o entendimento do cristão? Como harmonizar um Deus, Jean, amoroso e ao mesmo tempo um Deus que deu a própria vida, né, para salvar pecadores, e ao mesmo tempo com a existência de doenças, pandemia? Como a gente pode conciliar isso com tanto sofrimento e morte? Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios que acontecem todos os dias, você tem acompanhado aí na TV e na mídia, né? Então, a grande pergunta que a gente faz hoje é Deus responsável então por tudo isso? Né? Se não é, então quem é? Então a gente vai estudar esse tema muito importante. Hoje você vai tirar suas dúvidas sobre a origem do mal. Quem é culpado por tudo isso? Essa pandemia está acontecendo e tem tanta gente morrendo, por quê? A gente vai explicar dentro da palavra de Deus para que não haja dúvida mais e que você possa prosseguir rumo ao céu com esse pensamento claro sobre isso, né, varão? Verdade, né? Uma ótima noite de domingo para você, uma feliz semana, seja bem-vindo. Essa é a live Geração 7, tem aqui o privilégio de estar com esses dois garotos aqui, o Regis e o Luiz Fernando, né? Temos ali também o Isaac Mendonça, Ismael Bimbate. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que o pecado ele é um intruso. É um intruso, Nando. Ele é inexplicável. E desculpar o pecado seria, Regis, como se nós estivéssemos a defendê-lo. É por isso que há uma máxima que se diz que pecado não se explica, pecado paga. E nessa noite nós queremos dar início a esse bate-papo, né? Nós faremos em duas partes. Hoje nós faremos a primeira parte. Próxima sexta-feira daremos continuidade à segunda parte, sobre a origem do mal, Regis. E antes que a gente adentre nesse tema, a gente precisa entender primeiramente sobre o que é, sobre no que é fundamentado o governo de Deus, para que a gente possa chegar nessa questão da origem do mal. E eu quero convidar você, na sua Bíblia, no seu smartphone, no seu computador, que você abra no livro de 1 João, capítulo 8, lá no finalzinho da sua Bíblia, ó, Apocalipse é o último livro, Judas, terceiro, segundo, 1 João. 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 4, versículo 8. Sobre que princípio se fundamenta o governo de Deus? São dois os princípios. O primeiro princípio eu vou pedir para que Luiz Fernando leia para a gente, por favor, 1 João 4,8. O que diz aí, Luiz Fernando? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é o amor. Então, o primeiro princípio no qual é fundamentado o governo de Deus, Isaac Mendonça, é o amor. E o que isso fala ao teu coração, Luiz Fernando? Saber que o princípio que permeia o governo de Deus é amor. Isso aquece o nosso coração, né? Demais. Aquece demais. Passa uma tranquilidade, uma certeza de que Deus realmente é o amor e que Ele ama a gente, né? Porque se Ele é o amor, Ele ama a gente. E o que mais me encanta nesse verso, Luiz Fernando, você que nos assiste, que João não diz que Deus tem amor. Não. João diz que Deus é o próprio amor. Ou seja, cada um de nós aqui somos um pedacinho do amor desse Deus maravilhoso, né? Segundo princípio no qual se baseia o governo de Deus, eu vou pedir para o Regis
E você aí na sua casa pode anotar, pode acompanhar. Mateus capítulo 22, versículo 36 a 40. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 22, versículo 36 a 40. O que diz lá, Regis? É interessante notar que ao ouvir dizer que Jesus tinha deixado ali os saduceus sem resposta, os fariseus então se reuniram, né? E ali um deles, perito na lei, porque todos eles eram peritos na lei, eles colocou à prova esta pergunta, né? Que está justamente em Mateus 22, 34 a 36. Fala assim: 36, Mestre, 36, desculpa. Ele fala assim: Mestre, qual é o maior mandamento? O maior mandamento da lei. Jesus respondeu: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Sensacional, né, Regis? Então nós vemos aí os dois princípios que regem, que coordenam, que fundamentam o governo de Deus, é o amor e os mandamentos de Deus. E aqui diz que destes mandamentos dependem toda a lei e os profetas, né? Então os 10 mandamentos. E não é à toa, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que lá em Apocalipse diz que aqueles que estarão salvos naquele grande dia, por ocasião da volta de Jesus, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, o amor. Muito legal, Isaac. E aí a gente começa a criar um plano, um cenário, né? Um fundo, né? Para que a gente possa chegar nessa questão da origem do mal. Então, o fundamento que permeia, que pontua o governo de Deus são os seus mandamentos e é o amor. E aí, Regis, eu vou perguntar para o Isaac, mas olha só, Regis, a partir do momento que existe amor sinônimo de liberdade, né? De livre-arbítrio, né? De possibilidade, de oportunidade, e de um outro lado você tem mandamentos que sinônimos de obediência, né? E dentro desse contexto, Isaac, Deuteronômio, lá no início da sua Bíblia, o 5º livro da sua Bíblia, tá? Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Isaac, presta atenção, Isaac, no que eu vou perguntar. Uma vez que Deus concede a todos nós a liberdade da escolha, Regis, você está aqui porque foi dada a você esta liberdade. Uma vez que Deus concede a nós a liberdade de escolha, que admoestação, o que deveria pontuar realmente as escolhas que fazemos, né? Diante dessa possibilidade do livre-arbítrio, qual deveria ser a nossa atitude? O que a Bíblia fala? Qual deveria ser a nossa atitude em relação ao amor de Deus e em relação aos mandamentos de Deus? Deuteronômio 30, versículo 19. Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. É interessante que Deus, ele é tão didático que ele dá as duas opções, mas ele orienta no final. Ele fala exatamente. Canta a bola, né? Ele fala assim: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Que Deus maravilhoso. É exatamente aquilo que você falou anteriormente, Jean. Deus, como sendo um Deus de amor, não tinha como ele fazer diferente. Essa promessa é maravilhosa, não é verdade?
Somente fazendo um complemento aqui, fala que Deus é amor. Ele é uma fonte infinita de benevolência e beneficência para todo ser humano. Né? É interessante quando a gente pensa, né, nesse aspecto. Verdade, é uma Regi. coisa assim abrangente, né, gente? E a gente pode ver o amor de Deus, né, Regi, implícito nessa declaração que o Isaac leu. Ele coloca diante de você nessa noite as possibilidades, porque quem define o que é certo e errado é Deus. A nós cabe escolhermos o certo ou o errado. Então, ele apresenta para você, para nós nesta noite, 2 caminhos. Mas o bacana é que ele no final ele fala assim: Luiz Fernando, mas vai por esse, cara. Só que ele não te arrasta. A escolha é sua. Está em suas mãos. Nessa noite você está tendo a oportunidade, como nós, de estudarmos a palavra de Deus. E no final, Regis, a decisão é sua. Obedecer ou não. Agora, você é livre para tomar a decisão que você queira tomar. Mas, infelizmente, as consequências, né, elas acabam, muitas vezes, pontuando a nossa vida. Então, nessa noite, Deus ele coloca diante de mim e você a possibilidade de uma escolha, de uma decisão. E o bacana, Luiz Fernando, é que no final ele fala assim: Luiz Fernando, escolhe a vida, cara. Escolhe a vida. Isaac, escolhe a vida. Cara, o que eu tenho para você é demais, mas a decisão é sua. Escolhe a vida, Jean, para que viva você e a sua descendência, Vaso. Olha que misericórdia. Que bênção, Ele né? ensina, interessante. ele mostra o caminho, ele só falta te empurrar, mas ele não faz Ele isso não porque escolhe por você, mas ele dá mostra, todo... Ele mostra certinho pra você qual que é o modo mais fácil. Ele ensina como chegar até lá. É Porque verdade. a Bíblia é isso, né? Ela é pra gente tipo eu tenho assim pra mim que é tipo um manual de vida, né? Que tem tudo. E o impressionante, o Luiz, que Deus coloca como testemunhas o céu e a terra, de que Ele está propondo a você nessa noite a bênção e a maldição, a vida ou a morte. Ou seja, né, todo o universo está tendo a possibilidade de testemunhar neste momento que, mais uma vez, a graça de Jesus Cristo se manifesta em direção à nossa vida, Regis. E aí, meu camarada, qual deve ser a nossa decisão diante desse amor sensacional? É um amor incomparável, né, Jean? Quando a gente pensa sobre esse aspecto, porque Deus, quando nós olhamos para essa essência de Deus, percebemos que Ele não odeia nada do que Ele fez. Deus, Ele não odeia, né? E Ele não pode odiar, por quê? Porque Deus, Ele é amor, né? Ele faz nascer o sol tanto para o mal, como também para o bem, né? Ele envia a chuva para os justos, como também para os injustos. Então Ele não é um Deus egoísta, obrigado, né? Se você faz o mal, Ele vai continuar te dando o ar, a chuva e o sol, né? Se você faz o bem, na mesma proporção também, né? Ele não diferencia. Então você vê que amor é esse, né? De um Deus que faz tudo isso. Porque se é comigo, eu vou falar: cara, tu fez isso aí, então leva mal. Não, tu vai ficar sem ar hoje, ou vai ficar sem chuva, ou sem sol, né? E nós vemos esse Deus assim tão amorável, né? Que faz e concede isso tudo para as pessoas, quer sejam boas, quer sejam más, né? Ele dá essa possibilidade e ao mesmo tempo também dá a condição da pessoa se arrepender, né? Dos seus atos. Você me fez lembrar aqui, Regis, Ezequiel, né, capítulo 18, ele diz aqui, né, versículo 32: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Diz o Senhor Deus: convertei-vos, pois, e vivei. Queridos, do Gênesis ao Apocalipse, a proposta de Deus para você, Rosinalva, para mim, é vida, e vida em abundância. Mas a decisão está
em nossas mãos. Em nossas mãos. Isso é livre-arbítrio. Isso é fruto de um Deus que ama. E nessa noite, nós estamos tendo a oportunidade, mais uma vez, né, diante de tudo que nós estamos vivendo, de respondermos positivamente. Oxalá que você responda positivamente ao amor de Deus na sua vida. Fala, Vaso. Glória a Deus por isso. Queria saudar aqui, aproveitar esse momento, tem algumas pessoas que estão entrando aqui, Vaso, a Legal. nossa querida amiga Alessandra Herrero. Olha só, quanto Está aqui com a tempo, hein? gente. Seja bem-vinda, Alessandra. Que bom que você está aqui. Contextualizar também, a gente está falando sobre a origem do mal, como surgiu o sofrimento, é Deus responsável por isso, quem é culpado por tudo isso. Então a gente está falando sobre esse tema, tá bom? Você chegou agora, para você que está chegando agora também, acompanha com a gente aí, tá bom? É verdade. Vamos lá. Regis, pergunta para você. Na palavra de Deus, quem foi o originador do pecado? Quem foi o causador de todas as mazelas, de todas as problemáticas que o mundo enfrentou e enfrenta hoje? Existe um autor, existe uma mente por trás desse aspecto? O que o próprio Cristo declara para a gente? João capítulo 8, versículo 44. O que diz lá, Regis? João 8, 44. Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia. Seja bem-vindo à live da Geração 7. Tema de hoje, a origem do mal. E nesse momento, a pergunta é: quem foi o originador do pecado? Nós já dissemos aqui que pecado não se explica, pecado paga. Se pudéssemos justificá-lo, não seria pecado. Então, a primeira consciência que você tem que ter em mente nessa noite: pecado é pecado. Para de justificar, para de colocar a culpa nas pessoas. A gente tem que assumir os nossos atos, assumir as nossas decisões, assumir as nossas escolhas. Mas a Bíblia diz que existe um originador, Regis, do pecado. E se existe um originador do pecado e eu vivo uma vida em pecado, eu acabo estando o quê? Fazendo a vontade desse camarada, desse ser, né? Ou dessa pessoa. O que diz pra gente aí a palavra de Deus? João capítulo 8, versículo 44, Regis. Nos fala assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Forte isso, né? Jesus estava ali ministrando ali para uma multidão, né? E aí ele traz essa declaração, né, Regis? Vós sois do diabo. O diabo é o vosso pai, né? E você quer satisfazer os desejos do diabo. Quando você pratica o mal, quando você pratica o pecado, você está querendo satisfazer o desejo do diabo. E aí, Regis, ele traz uma declaração interessante, né? Ele diz que o diabo nunca se firmou no quê? Na verdade. Então significa, Isaac, que ele conhece a verdade? Isaac! Acorda, Isaac! Com certeza, ele viveu isso no céu, ele sabe de todas as coisas, né? Ele viu a Bíblia sendo escrita, ele sabe dos fundamentos de tudo. Regis, João 8,32, o que diz lá pra gente, queridão? Por favor, só pra gente, né, fundamentar mais esse conceito aí. João 8,32, o que diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Regis, mas se o diabo conhece a verdade, por que ele não foi liberto, de acordo com João 8,44? A Bíblia nos fala, Jean, que o diabo é o pai da mentira. E todas as pessoas
todas as pessoas que estão cegas pela mentira são filhos de Satanás, né? Isso significa que a mentira de uma certa forma, ela é muito perigosa, porque é obra do diabo, né? E Jesus, ele veio justamente para libertar através da verdade, né? Bem, por isso, né? Ele veio libertar as pessoas que estão presas, estão cativas a essa mentira, porque nós sabemos que Satanás, ele é homicida, ele rejeitou ali a verdade, ele a mentira é sua, né? É ele que é o pai da mentira, como a Bíblia fala, né? Então nós, como sabemos dessas coisas, nós precisamos, quanto melhor, mais longe ficar dessas situações que muitas vezes nos envolvem. E é interessante notar que o ser humano, ele tende muito a fazer somente coisas erradas, coisas ruins, né? É mentir, é falar falso testemunho, é menosprezar os outros. Ou seja, parece que essa é uma tendência muito forte no ser humano, né? Nós lutamos para fazer as coisas certas, né? Nós lutamos para andar direito, para dar bons exemplos, né? Dar uma palavra de ânimo. Nós lutamos para fazer as coisas corretas. E por que nós sempre tendemos em fazer as coisas erradas, né? Interessante, Regis, que aqui diz que o diabo não se firmou na verdade. O que eu aprendo com isso, Luiz Fernando? Então não basta somente conhecer a verdade. É imperativo que você se firme na verdade? Tem que praticar. Tem que praticar Uau. a verdade, tem que se movimentar, que a gente fala sempre, né? Que não basta saber. Porque é fácil ler aqui, beleza, eu li toda a Bíblia inteirinha, agora eu sou santo, você é salvo? Não. Além de ler, você tem que colocar em prática o que você aprendeu. Porque é fácil falar. É fácil a gente vir aqui hoje, tá falando aqui na live para todo mundo. Mas, e fora daqui? E no nosso dia a dia? A gente consegue colocar em prática tudo que a gente Isso que é fala? difícil, né? Isso que é difícil. Estamos tentando. A gente tenta, mas como o Regis falou, parece que fazer o errado parece que é mais normal, né, hoje em dia. Chega para ser normal, né? Mais fácil do que fazer o certo, né? E não pode ser assim, a gente tem que fazer o que é certo. Uma vez eu fui inspetor de aluno, e uma vez eu vi um garoto chegando assim, ele chegou para a mãe dele e falou, benção mãe e tal, né? Aí tava eu e mais dois inspetores assim olhando. Falei, olha, ele falou benção pra mãe dele, né? Faz tempo que eu não escuto ninguém assim, falar isso, ainda mais pessoal jovem, né? Faz tempo que eu não escuto. Aí todo mundo ficou chocado assim com a cena. E tem que ser algo tão normal, tão simples de fazer. E naquele momento nós ficamos assim, olha, ainda tem salvação. Porque é raro você ver hoje um filho que pede uma bênção pro pai, pra mãe, que respeita tanto um pai e a mãe, né? Então o que a gente entende nesse contexto aí? Que não basta somente você conhecer a verdade, não basta somente você conhecer a palavra de Deus. É imperativo que você se firme nesta palavra, que você viva esta palavra. Tiago diz que não basta somente ser ouvinte da palavra, você tem que ser praticante. E essa foi a tragédia do diabo. Essa é a tragédia de muitas pessoas hoje que, infelizmente, devido a um comportamento fora da verdade, acabam fazendo a vontade do diabo. Então, primeira coisa que nós aprendemos aqui é que pecado não se explica, pecado se paga. Segunda coisa, que não basta somente conhecer a verdade. É fundamental que eu e você nos firmamos nessa verdade. Luiz Fernando, 1 João 3,8 também traz aí um aspecto em relação ao originador do pecado. O que diz lá? 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. O diabo vive pecando desde o princípio.
Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Forte isso, né? E aqui diz, né? Quem comete pecado é do diabo. E aí, Vaso? Se ele é o pai da mentira e ele é pecador, quem comete o pecado automaticamente está seguindo os seus caminhos. Inclusive, a Francinete Silva, evangelista, comentou aqui que sim, que o diabo ele conhece também a verdade e ele não conseguiu, na verdade, se arrepender, se firmar na verdade, né? Porque ele fez a sua escolha ao lado da mentira. É verdade. Inclusive, ele mentiu lá para uma terça parte dos anjos, enganou os anjos também, outros anjos, né? E dentro desse contexto que a gente está falando, se quem originou o pecado, Satanás, se ele conhecia a verdade ou não, ela fez o comentário dela. E diz que o diabo peca desde o princípio, mas louvado seja Deus, que aqui também declara que foi para isto que Jesus Cristo se manifestou, Regis, para destruir as obras do diabo. E aí no versículo 9 de 1 João 3, fala assim: aquele que é nascido de Deus, você é nascido de Deus, glórias a Deus por isso, não peca habitualmente. Interessante isso. Sabe por quê, Regis? Porque enquanto vivemos aqui, nós iremos pecar. Sim. Mas pecar é uma coisa, viver em pecado é outra coisa completamente diferente. Completamente diferente. Sabe, infelizmente, até que Jesus volte, até que sejamos transformados, a nossa condição, porque pecado não é uma ação, pecado é uma condição, nós nascemos em pecado. E aqui João diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando habitualmente, ou seja, ele se movimenta debaixo da graça, ele clama o perdão, ele pede a força, ele pede a unção do Espírito Santo, e ele vai ali, e ele cai aqui, ele confessa, e ele se arrepende, ele se movimenta. Se necessário for, como José, ele sai correndo do pecado. Mas existem pessoas que, infelizmente, vivem em pecado. Ah, Regis, eu sou assim mesmo e está acabado. Ah, eu não... Né? Ou pensa assim, Deus perdoa tudo, Deus então perdoa tá bom, tudo, posso pecar, né? não tem problema. Deus perdoa tudo. Então, a gente tem que ser pessoas maduras, né? Nós temos que ter este vislumbre que o efetuar está em Deus, mas o querer está em nós, Regis. Tem que haver uma resposta do humano em relação à dádiva do divino. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que Nele crê. tem que crer. E esse crer envolve obediência, envolve uma vida pontuada dos mandamentos de Deus e no amor desse Deus. Fala, Regis, sei que tu tá doido para falar. Diz aí. Quando nós olhamos aqui, e eu ia até comentar aqui alguma coisa relacionada ao texto seguinte, que possivelmente eu deva ler, mas nesse contexto, quando nós olhamos para essa situação, aqui vem falando sobre a diferença entre viver para o pecado e viver para Deus, né? A Bíblia, ela deixa clara assim em várias passagens, né, que o castigo do justo, ou o castigo do pecado, é a morte. Não tem jeito. Agora, por que nós insistimos em estar pecando? É o que você acabou de falar aí, né? Nós precisamos ter uma comunhão diária, né? Uma coisa é você Isso aí. estar ali no pecado, né? É isso aí mesmo. E a outra coisa é você fazer de tudo para não entrar nele, né? O pecado, ele continua sendo assim a causa da maldade, né? Ela continua sendo a causa da maldade e precisa ser castigada. Ô Regis, esse comentário que você fez tem tudo a ver, parece até que você viu o comentário da moça aqui. Mas eu vou comentar porque eu tô lendo aqui, mas ela comentou exatamente isso aqui, a Francinete, que é lá do Belém do Pará, ali do ladinho. Seja bem-vindo, Francinete. Francinete. Ela disse assim, Jean, é mais fácil errar do que acertar, porque a gente está no mundo de pecado, né? A menos que você esteja conectado com Deus 24 horas, como diz o Regis, a gente tem que estar conectado com Deus. E às vezes até fazer hora extra, tá dizendo aqui ainda. Verdade. E o Espírito Santo vai te guiar no caminho certo. Bem. Não é fácil, né, Regis? Então você tem que estar
consciente É um que movimento, um movimento. né? É um movimento. É um mundo espiritual, uma luta muito grande. A gente tem que estar conectado com Deus para suportar isso aí. Zaque, Deus só dirige a nossa vida se nós nos colocarmos Nas mãos de Deus. em movimento. Porque dirigir é um verbo De ação. de ação. Não tem, Regis, como Deus dirigir a minha vida se eu estou estagnado. Como que eu posso ter o poder sobre a tentação se eu não busco a presença daquele que me dá essa autoridade, que é a pessoa maravilhosa de Jesus? Aí que é a questão, né? Porque assim, ele sempre está à nossa disposição, mas nós temos que buscar. É Porque verdade. ele está aqui junto de nós, perto da gente, o tempo todo com a mão estendida pra gente. É verdade. Se a gente não estender a nossa mão também, não vai ter como. É isso aí. Essa é a geração live. Live da geração 7. E se você está chegando aqui pela primeira vez, nós nos reunimos todas as sextas e domingo às 8 horas da noite. A proposta é estudar a palavra de Deus. E você é muito bem-vindo. Compartilhe, comente, interceda, glorifique a Deus, porque Ele é tremendo, Ele é poderoso. Meu nome é Jean, tenho aqui o Regis, Luiz Fernando, nós temos ali na mídia Ismael Jatobá, Isaac Bimbate. Mas vamos lá. Isaac, olha só que bacana. Nós agora entendemos, Regis, quem é o originador do pecado, é o diabo, né? Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre quem criou, se alguém criou o diabo, né? Nós vamos entrar nesse contexto, que é uma pergunta muito comum, que muitas vezes chega até nós. Se Deus sabia que o diabo ia fazer o que fez, por que Deus criou o diabo? Então a palavra de Deus vai responder para você que isso é uma mentira, isso é um equívoco. Não existe esse papo de Deus ter criado o diabo. Antes disso, Isaac, segundo a palavra de Deus, não é o que eu acho, não é o que você acha. É o que a palavra de Deus diz sobre o que é pecado. O que é pecado, Isaac, por favor? Isso é escrito lá, na Bíblia mesmo já explica, lá em 1 João 3, 4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Regis, o que é pecado, Regis? Transgredir. A lei. Transgredir os mandamentos de Deus. Lembra que lá no início nós falamos que um dos princípios que norteia o governo de Deus é os mandamentos de Deus? Tá lembrado? E agora João está dizendo que pecado é você transgredir a lei. E é interessante, Luiz Fernando, que quando você vai lá em Tiago capítulo 2, Tiago capítulo 2 diz que 10 menos 1 é 0. Uau, como pode isso? Né? Está dizendo assim, olha só, você vai aqui, Tiago capítulo 2, 10 a 11, fala assim: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. Então, Regis, Deus nos convida nesta noite a sermos obedientes a todos os seus mandamentos. Todos os seus mandamentos. Por quê? Porque pecado é a transgressão da lei. E se nessa noite eu sou um transgressor da lei, a palavra de Deus diz que eu estou vivendo em pecado. E aquele que é nascido de Deus não vive pecando habitualmente, não vive em pecado, ok? Fala, Luiz, por favor. Eu posso entender assim, então, porque a lei ela tem 10 artigos, vamos colocar assim. Se eu vou contra um artigo, eu estou indo contra a lei por inteiro. Por inteiro, por isso então, eu falei. Não tem um ou dois ou nenhum. Se errar um, já está errado. Tiago diz pra gente que 10 menos 1 é 0. Mas e se for um pecadinho pequenininho? Pecado é pecado. Tem tamanho de pecado? Legal esse comentário. E aí, Regis? Quem que mensura esse papo de tamanho de pecado? É Deus que mensura? É o homem. Nós é que fazemos isso. Porque olha só, qual a diferença que há, Ismael, entre roubar R$1 e roubar 1 milhão de real?
um milhão de reais. 1 milhão. Qual a diferença entre roubar R$1 e R$1 milhão? Legalmente é roubo. Legalmente é roubo, não tem diferença nenhuma. Moralmente, você trabalha dentro de um outro contexto. E assim, muitas vezes, Nós classificamos, né? nós classificamos, né? Mas foi só R$1. Mas O prejuízo pode ser maior, mas a ação é a mesma, É né? ação, porque Deus, além da ação, Deus julga as intenções. Então, assim, por exemplo, Viu, Jair? Quem rouba uma caixa de fósforo, rouba também uma coisa maior. é verdade, né? A gente não pode, a gente tem que ter essa consciência. Sabe por quê? Porque, por exemplo, na nossa mente, pecado é adulterar. Adulterou, é um caos. Mas é aquela mentirinha branca que você fala, diz que eu não estou. É essa mesmo. Né? Não, né? Então, finge que eu não estou aqui. E aí? Às vezes em casa, a minha pequena, às vezes ela fala assim, pai, e tal coisa assim. Aí eu brinco com ela, eu falo uma mentirinha boba assim, brincando. Ela vira e fala, papai, mentir é pecado. Fala, tá bom, então não é. Então é assim, assim, assim. E o mais assustador, Luiz, que quem é o pai da mentira é o diabo. Sim. E Jesus falou, se você vive uma vida de mentira, você é filho do diabo. Forte isso, hein, Regis? Ela pegou ontem, ela contou uma mentirinha, mas foi, segundo ela, foi pro bem. Aí eu falei, filha, mas mentira é pecado. Foi sua vez, Mentira é pecado. Seja boa, seja má, é pecado. Quer dizer, não tem boa ou má nesse caso, né? É pecado e ponto. Ela falou, é verdade, papai, então desculpa. Eu falei, então tá bom. E é esse tipo de consciência, queridos, que a gente precisa ter. A palavra de Deus diz que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. E a gente acaba sendo influenciado, né, pelo meio que a gente vive, pela cultura, pela sociedade. E a gente começa, é uma brincadeirinha, né? É uma brincadeirinha. E a gente tem que começar realmente, queridos, a lidar com a palavra de Deus como realmente ela é, a palavra de Deus. E a partir daí, Régio, eu tenho certeza que quando eu pontuo a minha vida, quando eu vivo uma vida fincada, cravada, no centro da vontade de Deus, muitas das coisas que a gente acha que são normais, né, que é natural, essas coisas começam a ter um peso diferente. Por quê? Porque de um lado está a palavra de Deus e do outro lado está aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. E nessa noite você é convidado a ter uma vida conduzida pelo assim diz o Senhor. Glória a Deus por isso. Fala, Regis. Amém. Ismael que está aí? Não, deixa eu aproveitar e fazer um comentário. Primeiramente, boa noite a dona Olga Santos. Olha só, quanto madrinha do nosso tempo, querido hein? Minha Luiz. madrinha, que Seja saudade, bem-vinda. madrinha. Muito bom ver a senhora aqui, tá bom, dona Olga? Quanto tempo você não vê Dona Olga? Verdade. Fernando? Já faz mais de ano que eu não vejo ela. Ainda mais agora depois da pandemia. Acho que Misericórdia, hein, Dona faz Olga? tempinho. Ao vivo aqui, Nando Mancha se justificando aqui, ó. Perdão, madrinha. Perdão. Diz que ama Estou- pra madrinha, estou em diz que falta. ama a madrinha, Luiz Amo Fernando. muito, amo demais. Aí sim. Tá aqui no coração sempre. Fala, Eu ia Regis. fazer um comentário da Rosinalva aqui, mas eu acho que sumiu. Você Acho que quer tá que eu aqui leia? ainda, tá aqui ainda. Se quer que eu leia, tá fácil aqui. Ela diz o seguinte aqui, ó. Eu acho que foi uma pergunta que ela queria fazer aqui, né, Luiz? Ela fala assim, e quando faço algo e me arrependo, peço perdão, porém faço novamente. Deus me perdoa de novo? Acho que foi... Opa! A gente erra bastante, e aí como que fica, Jean? É claro, né? A gente tem que, infelizmente, Rosinaldo, enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, nós vamos pecar. Porque essa é uma condição nossa que traz em nosso coração, né? Mas a palavra de Deus, ela também nos traz, por exemplo, Isaías capítulo 1:18, olha só o que o próprio Deus diz. Isaías 1:18, fala assim, ó: vinde, vamos conversar, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, né? Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Quer dizer, Deus está nos convidando para um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Agora, isso não significa, né, que infelizmente nós não cairemos mais, Regis.
É o que 1 João 3,9 diz: aquele que é nascido de Deus não vive pecando habitualmente, ou seja, é aquela pessoa que se movimenta, ela tem uma consciência, ela se arrepende, ela evita situações que vão levá-la àquela queda, ela busca diariamente um relacionamento com Deus para que quando chegar no momento da tentação, ela consiga ser direcionada pelo Espírito Santo. Isso é um ponto. Outro lado, Rosinaldo, é aquela pessoa que tá nem aí, eu sou assim mesmo, né? E segue o baile, tal. Querida, o homem julga o ato em si. Roubou, matou, adulterou. Deus, além do ato, ele julga as intenções. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque Deus, ele consegue compreender Regis. Ainda que o Regis tenha caído, Deus avalia o esforço, a luta que o Regis fez, travou, para que aquilo não acontecesse. Infelizmente aconteceu, mas ele se movimentou, ele se entristeceu, ele se arrependeu. Por isso que 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Confessar pecado, Rosinalva, não é fazer pacotão de pecado, porque desde pequeno a gente aprende isso, né? Senhor, perdoa os meus pecados. Confessar é diferente. Confessar tem que ter coragem, Regis. Confessar tem que ter humildade. E ali você se ajoelha e você fala: Senhor, poxa vida, ontem eu fiz a mesma coisa. E hoje, mais uma vez, eu não aguento mais. Você está entendendo? Deus olha o seu coração e Deus, ele vai compreendendo e ele vai te ajudando nesse processo de libertação. Bacana. Jean, dentro dessa pergunta da Rosinalva, a Francinete fez um comentário que eu achei interessante, que ela diz o seguinte: o que acontece se você transgredir a lei de trânsito? Né? Você vai ser multado, vai perder pontos na carteira. Agora, já falando da lei de Deus, né, da transgressão da lei de Deus, quando você transgride, Deus te perdoa. Mas muitas vezes você acaba sofrendo as consequências. Então o que Deus quer também? Ele quer te livrar das consequências, das multas, das consequências, né, Jean? Deus quer te livrar dos prejuízos. Então o objetivo dele, ele vai te perdoar. Muitas vezes Deus é amor, mas ele quer te livrar das consequências do mal. Pecar realmente é ruim, porque muitas vezes tem consequências que a gente não quer passar, mas não é uma escolha de Deus, né, Jean? É verdade, né? E isso realmente é algo é algo tremendo, né? É algo forte. Tem uma declaração. Quer falar, Luiz? Não sei se o Ismael ouviu, tem mais comentários. Não, a Rosinalva ela só falou assim: me ensina, Jean. E para quem confessa? Esse caso do pecado, para quem? Porque tem muita gente que tem dúvida. Eu confesso para quem? É pro padre que tem que confessar? É pro pastor? É para os amigos? Para quem que eu devo confessar o pecado, que muitas vezes é muito pessoal, né? Primeiramente para Deus, né? Para Deus, porque Ele é o único que tem o poder de nos perdoar. Agora, existem situações, Rosinalva, que a nossa atitude, ela causou um prejuízo a alguma pessoa, diretamente. E muitas vezes nós temos que ter essa grandeza de aproximarmos dessa pessoa e vamos imaginar a minha atitude no meu emprego, de forma consciente, eu puxo o tapete de um colega para ocupar a vaga dele. Me arrependo no futuro, Deus me perdoa, mas se eu tenho a oportunidade, Deus me pede que eu chegue a essa pessoa e fale: Regis, lembra daquela situação, cara? Né? Eu realmente eu menti sobre você, né? E essa é uma segunda situação. E a terceira situação às vezes nós enfrentamos um pecado. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma dificuldade contra a pornografia. Vamos imaginar, isso é comum, infelizmente, né? Fora da igreja e dentro da igreja. É algo difícil, né? Dessa pessoa se libertar. E às vezes eu tenho no Regis um homem de Deus, eu tenho no Regis um camarada que eu tenho certeza que ele vai me ajudar em oração, que ele vai me ajudar nessa jornada. E aí eu me sinto confiante de chegar ao Regis e falar: Regis,
rapaz, preciso falar com você, cara, eu tenho uma situação na minha vida que eu não consigo vencer, poxa, você pode me ajudar, ora junto comigo, tal. Então são situações, mas o Regis, ele não tem poder de perdão sobre minha vida, como a outra pessoa. É Deus quem nos perdoa, mas dentro desse processo didático da confissão, às vezes nós também somos levados também, né, a buscar ajuda, né, buscar ajuda dentro desse contexto, a fim de que a gente consiga passar por isso da melhor forma. Quando eu falo assim de você buscar alguém para te ajudar dentro desse processo, Gálatas capítulo 6, versículo 1, olha só o que fala aqui. Gálatas 6:1 fala assim: irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, não é qualquer pessoa, Rosinalva, percebe? Não é qualquer pessoa, Luiz. Você vai buscar uma pessoa que ela é uma pessoa espiritual, uma pessoa que ela não vai te derrubar, ela não vai te destruir, ela não vai sair contando a 4 ventos, é aquela pessoa que vai chorar com você, que vai orar com você. Então, são esses aspectos que na nossa vida cristã, na nossa jornada cristã, a gente pode estar se movimentando em relação à confissão, em relação ao perdão, em relação a esse Deus maravilhoso. De graça recebeis, de graça dai. Vamos lá? Qual a consequência do pecado? E aí? Por que nós temos que confessar e abandonar o nosso pecado, Rosinalva? Porque existe consequências. E a consequência nós encontramos relatada em Romanos 6:23, no qual diz, Regis... O que diz lá, Regis? Nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por Jesus e somente em Jesus, Jesus né? Cristo. O salário do pecado é a morte. Ponto. E que tipo de morte, Dades? Morte eterna. Morte eterna. Né? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. A vida eterna. Percebe? A Bíblia diz que a morte é o preço justo pelo pecado, né? E ponto. É como um salário mesmo, né? Eu acredito assim, é como um salário que nós merecemos. A morte é o castigo que muitas vezes resulta no natural do pecado, né? Mas a Bíblia diz também que Deus dá a vida eterna e de graça. Entende? Então nós precisamos ter muito cuidado, né? Nesse aspecto, né? Quando fala que o salário do pecado é a morte, mas Deus ele tem a vida eterna e de graça. Ou seja, se você peca e você recorre a Deus, Ele está pronto para te conceder a graça e a misericórdia. Amém por isso, né? Tem Rosinalva, você que nos assiste, tem um relato na Bíblia que é sensacional. Romanos capítulo 7, do versículo 19 a 25, ali fala sobre uma situação que o apóstolo Paulo, né, ele está vivendo. E o apóstolo Paulo, um homem excepcional, Rosinalva, né? Um pastor, um pregador, um homem extremamente culto, um cara conhecedor, um homem que teve o privilégio, Luiz Fernando, de conversar com Jesus face a face, né? E esse apóstolo Paulo, esse homem, esse pastor, esse cara sensacional, esse pregador, olha só a declaração que ele dá, Rosinalva, que pode ser a sua condição nessa noite, a minha condição, a nossa condição. Ele diz o seguinte, pois não faço o bem que quero. Você se identifica com essa declaração? Eu me identifico tremendamente. Muitas vezes eu fico chateado, Ismael, porque eu sei que eu pisei na bola, eu sei que estou pisando na bola, eu falo, poxa, Senhor, e às vezes eu até digo para o Senhor, esquece de mim, sabe, não desiste de mim, porque não tem mais jeito, né? E aí Paulo diz, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ismael, nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo, um homem que conversou com Deus face a face. E ele continua dizendo o seguinte, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, porque pecado não é uma ação, pecado é uma condição.
O salmista Davi diz que você nasce em pecado você é concebido. Então, a nossa natureza ela já é infectada pelo pecado. E ele continua dizendo o seguinte: porque segundo o homem interior, prazer na lei de Deus. Como um cristão, como a Rosinalva, como o Jean, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, Luiz Fernando, outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando a cativo a lei do pecado que está nos meus membros. E aí ele declara o seguinte: percebe a batalha espiritual, Rosinalva, que esse camarada vivia e que talvez você esteja vivendo, que talvez seja a minha condição hoje. E aí ele declara assim, ó: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se terminasse aí, Rosinalva, não teria mais esperança para ninguém. Mas no versículo 25 do capítulo 7 de Romanos, ele declara: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ou seja, Paulo entendeu que somente pela graça, Paulo entendeu, Regis, que somente pelo sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele poderia prosseguir. E nessa noite, a despeito de quem seja você, a despeito de quão longe você tenha ido, a despeito de quão profundo você esteja atolado no lamaçal do pecado, nessa noite, queridos, a graça de Jesus Cristo se manifesta em direção a você com uma proposta de perdão, transformação, salvação. Posso ouvir um amém? Amém. Glórias amém. A Deus por isso, Regis. Vamos lá. Como a Bíblia descreve o caráter original do diabo. Como a Bíblia descreve o desejo dele se revoltar contra a autoridade de Deus. Anota aí, Deus não criou o diabo. Deus criou um ser perfeito, cujo nome era Lúcifer. Vamos lá. Ezequiel capítulo 28, versículo 15 e 17. Luiz Fernando, o que a palavra de Deus fala sobre o caráter original do hoje conhecido como diabo, Satanás, mas que antes se chamava Lúcifer, anjo de luz? Vamos lá. Ezequiel 28, versículo 15 e 17. Então no versículo 15 fala o seguinte: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E no 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis, te pus para que te contemplem. Luiz Fernando, como é que era o caráter original de Lúcifer? Ele era um anjo celestial, ele era... imperfeito? Ele era perfeito ainda, né? Impecável. Ele era impecável. Ele era assim, pelo que fala na Bíblia, em outras ocasiões, fala que ele era abaixo de Deus, né? Então era Deus e logo já era abaixo, já era ele. Então assim, ele era um anjo, assim, dos mais importantes, de um grau altíssimo, né? E aqui diz que perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Deus criou Lúcifer. Deus não criou o diabo. Então, quando você ouvir alguém dizer, por que Deus criou o diabo? Não, Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer, um anjo de luz. Anjo de luz. Perfeito. Mas houve um momento, em algum momento, e a Bíblia, né, Paulo fala sobre o mistério da iniquidade, porque como que um ser perfeito, no céu, um lugar perfeito, como que ele permitiu que em algum momento o mal surgisse no coração dele, né? E aí nós falamos, né? O mal, ele é a ausência do bem. Por algum motivo, Regis, em algum momento, aquele ser perfeito, né, que tinha ali um papel extremamente relevante ali nas cortes celestiais em relação aos demais anjos. E aqui diz, Regis, que o coração desse cara se orgulhou de uma tal forma por causa da sua formosura. Pecado do orgulho, tão comum em nossos dias hoje, né? E aí
a sabedoria que ele trazia, Luiz Fernando, ela foi corrompida. Aquilo que era para ser usado de uma forma bacana começou a ser usado em benefício próprio. Será que é mera coincidência ou a gente nesse mundo a gente vê essas coisas detalhadas na vida de muitas pessoas? Até hoje a gente faz isso. Eu tô sujeito a isso, você tá sujeito a isso, todos estamos sujeitos a isso. Mas o cristão vive orgulhoso? Pode ficar orgulhoso? Pode ficar vaidoso? Infelizmente acontece muito. Não deveria, né? Não deveria. É aí que entra o amor de Deus, porque se isso acontece, a gente realmente percebe, se arrepende, Deus perdoa a gente. Então temos que... é uma luta diária. É o tempo né? todo, passa pensamentos na cabeça, às vezes você tá de boa dirigindo, de repente vem um pensamento assim, opa, afasta, sai daqui esse pensamento, já não é bom, né? Tem que vigiar, Tem que vigiar. Porque você é até um anjo perfeito. Quando começou a brotar ali nele o mal, na presença de Deus, né? Foi corrompido. Imagina a gente, né? Então assim, mas graças a Deus e a Jesus nós ainda temos uma esperança e a salvação na nossa frente, né? Mas não é fácil. Ô Ismael, e aí, cara, a gente pode perceber a potência do mal e do pecado. Porque se um anjo perfeito que andou com Deus, ao lado de Deus, santo, face a face, santo, querubim da guarda, se permitiu ser infectado, né, pelo pecado, através do orgulho. Interessante que o orgulho foi a grande tragédia de Lúcifer. Olha só, interessante, né? Aquilo que era para ser uma bênção na vida dele se tornou uma maldição. E hoje, Regis, na nossa vida, o orgulho também continua promovendo derrota, continua promovendo aí sofrimento. E como tem, né? Eu acho que ela é a destruição de tudo, né? O orgulho, ela traz muita desgraça para as pessoas. Regis, o fato de eu conhecer muito a palavra de Deus, isso pode promover orgulho também no meu coração? Se a pessoa estiver fincada na palavra de Deus, ela não vai ter esse problema, né? Mas se não vigiar... Mas se ela não vigiar, não orar e não observar, ela pode sim. Então, algo bom, a partir do momento que ela é desconectada de um relacionamento com Deus, ele pode se tornar uma maldição na nossa vida. Sério isso, hein? É aquele lance de conhecer e praticar. Porque a coisa é você só conhecer, outra coisa é você colocar em prática. É verdade. É o que a Francinete também comentou aqui. Ela falou assim, ela comentou, perdeu aqui, mas ela falou aquilo que eu sempre falo aqui. Qual lado você tem alimentado mais na sua vida? Nós temos duas naturezas, a natureza de Cristo. Nascemos porque Deus nos criou imagem e semelhança de Deus. E em pecado me concebeu a minha mãe, como o Jean falou. Temos a natureza do diabo. Mas a escolha está nas suas mãos, diariamente, quando você acorda. Quem você busca primeiro? O que você faz primeiro? Né? Então, onde está Deus na sua vida? Que patamar ele está? Onde você tem colocado Deus em segundo plano, terceiro, quarto, último plano? Quando você está no momento mais difícil, você lembra de Deus? E aí que tá, né, Jean? Se um ser que vivia na presença de Deus deixou-se ser tomado pelo orgulho, pela vaidade, pelo desejo de querer ser mais do que Deus, cara, imagina a gente ser pecador que tem nas nossas mãos o tempo todo milhares de possibilidades para cair em pecado. Porque hoje em dia a tecnologia e todas as outras coisas, não tem nem como enumerar aqui, nos leva o tempo todo para o pecado. Então a gente precisa, mais do que nunca, como ela disse, fazer hora extra e alimentar a vida espiritual ao lado de Deus. E Ismael, como alimentar a minha vida espiritual? O que eu posso estar fazendo, né? De repente as pessoas que estão nos assistindo, de repente não têm essa noção. Como que eu posso, né? O que eu posso estar fazendo para estar me fortalecendo na presença de Deus, a fim de que eu não venha fracassar, a fim de que eu não venha permitir que o orgulho, a vaidade, a fofoca, a mentira, né, a pornografia seja uma realidade na minha vida? Como que a gente pode estar fazendo buscando esse aspecto? Assim,
Jean, a gente vive num mundo que é impossível, o pecado ele tá sempre batendo na nossa porta, né? Então, assim, a gente não vai ser salvo mesmo por nada que a gente faça de bom, assim, a salvação não é mediante isso, mas pela graça de Deus. Porém, nós temos que estar nos revestindo da armadura do Senhor o tempo todo, né? A gente tem que estar nos revestindo da palavra de Deus, da oração, da comunhão, procurando fazer o que é correto na presença de Deus, que nem eu comentei na sexta-feira. Eu estava no mercado, a pessoa chegou ali, né, e eu me senti ofendido no momento. A primeira reação... A primeira reação é, nossa, mas eu não estou fazendo nada de errado, só tirei a máscara para falar um negócio rapidinho e tal. E eu falei meio rude com a pessoa. E por um momento eu me deixei levar por aquele sentimento ruim. É vigiar o tempo todo e ser humilde. Né? Ser humilde, humildade, reconhecer o seu erro, reconhecer os seus atos e estar sempre buscando estar na comunhão com Deus e fazendo o que é correto para que a gente possa se livrar dessas ciladas do diabo. Porque o diabo está o tempo todo querendo nos colocar numa posição de orgulho, né? E a gente vai deixando a vaidade tomar conta do nosso coração, né? A Rosana vai fazer uma pergunta aqui, eu posso perguntar? Deixa eu só complementar. Luiz Fernando, Romanos 10, 17 fala assim: logo, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Diante disso do que o Ismael está falando, eu posso imaginar que talvez a tragédia da minha vida seja uma negligência em relação ao relacionamento meu com Deus de forma diária. Falta de prioridade, né? Sim, porque assim, nós só vamos conseguir fazer o bem e praticar o amor se a gente conhecer ele. E aonde que a gente aprende? Uma forma fácil de aprender, didática. Está na Bíblia. Na palavra de Deus. Na palavra né? de Deus. Então, e eu quero até tem que tentar, te dar uma dica, né? Você sabe que pela manhã você amanhece, a mente ainda está vazia, né? Está descansada. Se você tem a oportunidade, é o momento ideal para você, sabe? Ler um trecho da palavra de Deus, você conversar com Deus. Acordar um pouquinho mais cedo, né, Jean? Porque como que você quer ser vencedor durante 24 horas se você nem 5 minutos gasta com o teu Deus? Começa a haver uma desnutrição espiritual, que é o que o Ismael falou. Né? Aí você gasta 3 horas na Netflix, você gasta 8 horas no seu trabalho, você termina a noite no BBB. Não tem como ser vencedor, gente. Sinto lhe dizer. No final do dia, orando na cama, dormindo. Não tem como ser vencedor. Não tem como... mas quando eu acordo de manhã, eu acordo com sono. Querido, nós vivemos uma batalha espiritual. Você acha que o diabo ele vai trabalhar realmente para que você não consiga encontrar esse tempo, para que você não tenha prazer na palavra de Deus. E isso é um processo. Você vai perceber que o primeiro dia você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Talvez você consiga orar ali somente 1 minutinho, né? Mas conforme, né, Regis, vai desenvolvendo isso um hábito... Eu conheço pessoas que passam horas na presença de Deus. É algo assim sensacional. E não são pessoas chatas, não são pessoas carolas. De maneira alguma, geraram uma amizade com Deus pela prática. Tem até um exemplo, que nutrir a amizade, né? Nutrir a amizade, prazer. Porque quando você não gosta de alguém, você não tem prazer de estar na presença de alguém, é a mesma coisa. Né? A gente se volta para aquilo que a gente gosta, Regis. Agora, se eu não conheço Deus, porque você saber quem é Deus é uma coisa, conhecer a Deus envolve relacionamento, envolve tempo, né? Envolve abrir mão de coisas, né? Mas eu garanto a você, na autoridade que a palavra de Deus me confere, que se você desenvolver diariamente um hábito de tirar um tempinho, começa ali com 5 minutos, não precisa ser muita coisa, 5 minutos. Senhor, eu quero, mas eu tenho dificuldade, seja sincero, porque Deus conhece o coração, mas faça uma oração, canta um louvor, leia um trechinho da sua Bíblia. Na semana seguinte você agora estende para 10 minutos, 15 minutos. E eu espero um dia ouvir de você um testemunho dizendo: irmão Jean, naquela noite eu fui desafiado e eu propus isso no meu coração e o Espírito Santo, e hoje eu não consigo viver longe da presença de Deus. Automaticamente esse relacionamento que você acabou de falar aí, ele responde aqui, na verdade, a mensagem aqui, a dúvida, né?
comentário, na verdade, da Rosinalva. Que ela chegou a dizer assim: às vezes penso que minhas orações não são respondidas por algo que eu fiz, e sei que entristeceu o coração do Espírito Santo. Tem aquele sentimento de que, Senhor, eu estou pecando, o Senhor não quer me responder, o Senhor... Quando você está nesse momento de comunhão, que você está vivendo esse relacionamento com Deus, você começa a compreender que o não de Deus às vezes é bom pra gente. E aí a gente consegue compreender que as respostas de Deus, você começa a compreender como Deus fala com você, como Deus vai falando com você através de textos, da oração, de várias formas, né? Eu acho assim, que nesse exemplo, se você percebe que o que você fez entristeceu a Deus, Espírito Santo, já é meio caminho andado para você conseguir pedir o perdão. Porque se você reconhece que você fez algo de errado, que causou mal ou que deixou alguém triste, é o que Deus pede pra gente. Se você reconheça que você fez de errado e confesse aquele pecado. Então, se você já tem essa noção, já completa aí o caminho. Já chegou na metade. Agora é só confessar para Deus, ter uma boa conversa com Ele e se arrepender de coração mesmo. Aí você descansa, né, Luiz? Aí você descansa e tenha certeza de que Deus perdoou realmente os seus pecados. Que eu acho maravilhoso. Eu nunca lembro qual passagem que fala que quando você confessa o seu pecado e se arrepende, nem Deus mesmo lembra do seu pecado, né? Porque ele joga o seu pecado no abismo mais profundo que existe. Miqueias, capítulo 7, 18. Né? É maravilhoso, né? Essa frase, assim. É verdade. O Regis falou uma coisa bem legal, sabe? Romanos capítulo 8, olha o que Paulo fala aqui. Eu gosto muito do capítulo 8 de Romanos, né? É um capítulo assim que traz um refrigério. Ele já começa com os dois pés no peito. Ele já começa no versículo 1 dizendo assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Amém. Glórias a Deus por isso. Você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. E aí ele vai discorrendo, e lá no final, no 35, no 31, Rosinalva, Paulo fala assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque o diabo, ele fica aí, ó, tá vendo? Ó, você errou, abandona o teu Deus e morre. Ele é safado, só que ele é mentiroso, Rosinalva. Ele é mentiroso. É isso que você tem que dizer para ele: você é mentiroso. O sangue de Jesus me cobre. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Porque ele faz o que ele faz desde o início. Ele é sem vergonha, ele é mentiroso. E ele mente mesmo. E ele diz que não tem mais solução. Ele diz: tá vendo? Ó, você errou ontem e errou de novo hoje. Para que você vai continuar nessa jornada? Querida, a palavra de Deus está dizendo para você nessa noite o seguinte: ó, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica você nessa noite, minha amiga. Amém. Receba a graça, receba o perdão. E justificação não é se tornar justo, é ser declarado justo. Ou seja, você continua sendo pecadora, mas você aceita a justiça de Cristo sobre você. E nessa noite, em nome de Jesus Cristo, você é declarado diante do universo como alguém justa. Glória a Deus por isso. E ela já tinha respondido: eu recebo essa palavra. Amém. E a partir de hoje vou fazer isso. Amém. Glória a Deus. Versículo 34, Regis, ele fala assim: quem te condenará, Regis? Cristo Jesus é quem morreu por você, e ele intercede por você. É isso. Portanto, entrai confiadamente ao trono da graça de Deus, para que você possa receber socorro oportuno. É o que Paulo fala em Hebreus. Queridas, a palavra de Deus, ela é graça, ela é luz, ela é transformação, ela é salvação, libertadora. E é por isso que nós estamos dizendo que o originador do mal, ele é mentiroso. E Jesus falou que ele mente, Regis, desde o início. Sim. Tá milênios mentindo. E nessa noite ele vai dizer para você: não, olha, não tem mais solução para você, não tem mais jeito. Olha você novamente aí fazendo isso. É o que ele faz, porque ele é o pai da mentira. Agora, eu te desafio nessa noite: a quem você vai dar ouvido?
ao mentiroso como o diabo, ou você vai dar ouvido ao Deus da verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glórias a Deus por isso. A intenção de Satanás é fazer com que as pessoas acreditem de que Deus não está perdoando os seus pecados. É verdade, Regis. E aí você fica naquela, mas será que eu fui perdoado? Poxa vida, se você já colocou na presença de Deus os seus problemas, Ele é mais do que justo para perdoar, né? E você esquece, porque se você apresentou a Deus o seu problema, Deus, com certeza, como diz o Luiz Fernando, Ele joga os seus pecados nas profundezas do mar e não se lembra mais deles. A sua vida continua nova dali para frente. Amém, né? Amém, Regis. Então nós precisamos acreditar nisso, de que Deus perdoa e realmente, como a Bíblia nos fala, Ele perdoa os nossos pecados. Isaac, isso é um processo de santificação, e santificação é coisa de uma vida inteira. Uma vida inteira. Inteira, né? Todos nós aqui, queridos, temos percalços, temos dificuldades. Eu conheço o meu pecado está sempre diante de mim. Mas nesta noite, Jesus Cristo está dizendo para mim mais uma vez: Magrão, a minha graça te basta, cara. E eu recebo a graça de Jesus Cristo em minha vida, e dentro da graça, Luiz Fernando, eu vou me movimentando. E como que eu me movimentando? Eu estudo a palavra de Deus, eu oro, eu me reúno com os meus irmãos de fé. Às vezes eu me encontro ali com o Ismael e a gente, sabe, tá provado, e ele fala: Vaso, faz uma oração, e a gente ora, às vezes abre uma palavra, e a gente vai se ajudando, porque santificação é isso, é uma jornada até a volta de Jesus, aonde nós seremos glorificados. Então, você não está sozinha, você não tem que estar sozinha, Rosinalva. Existe um Deus que promete estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. E dentro desse contexto, para a gente já caminhar para o nosso final dessa primeira parte, Isaías 14, 13 e 14, Ismael, ele traz para a gente assim, uma arrogância, uma atitude, Regis, que exemplifica perfeitamente quem é esse grande adversário: orgulhoso, vaidoso, mentiroso, trapaceiro. Olha só, Isaías 14, 13 e 14. O que diz lá, Isaac, por favor? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Percebe, Datos, o atrevimento de Lúcifer? Ele dizia assim: rapaz, olha só, eu subirei ao céu, eu vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. É esse adversário, queridos, que nós enfrentamos a cada dia. Percebe o atrevimento, a criatura em relação ao Criador? E todas as vezes, Regis, que eu deixo de fazer a vontade do Criador, eu estou me assemelhando. É como se eu dissesse para Deus: Senhor, eu quero tomar conta da minha vida, eu quero colocar o meu trono acima do seu trono. Eu sei mais, né? Eu sei mais. Né? É muita prepotência. E é por isso que a palavra de Deus nos convida a gente viver uma vida de dependência a esse Deus, a uma vida de comunhão com esse Deus. Olha só, Regis, João, capítulo 15. Olha o que Jesus Cristo vai falar para mim e para você nessa noite. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei qual a dificuldade que você tem em relação a depender da palavra de Deus. João, capítulo 15. Olha o que Jesus Cristo está dizendo aqui, ó. João 15, versículo 5. Jesus fala assim, ó: eu sou a videira, um pé de uva. Eu sou a videira, você, Jean, Regis, Luiz Fernando, Ismael, Isaac, vocês são as varas, são os galhos dessa videira. Quem permanece em mim, ou seja, se você, galho, continua conectado ao tronco que sou eu,
você dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quer dar frutos? Permaneça conectado com Deus. Ele continua dizendo o seguinte, Regis, mas quem não permanece em mim, Regis, é lançado fora, como a vara, e seca. E essas varas, elas são recolhidas e são lançadas no fogo e são queimadas. E isso aconteceu com Lúcifer, que se transformou em Satanás, que se transformou em diabo. Ele não quis mais viver conectado à videira. E, consequentemente, Regis, ele secou. Aonde havia amor, imperou o ódio. Sim. Aonde havia paz, violência. Aonde havia verdade, mentira. E você percebe hoje no dia a dia como o mundo tem refletido tanto, né, Regis? Sim. Fala um pouquinho pra gente, Regis, desse aspecto de um mundo que vive separado de Deus. É uma vida de caos. É como eu posso classificar, né? Se você está longe de Deus, você simplesmente não existe. Você não pode mover sequer o seu dedo mínimo, midinho, né? Você não consegue movê-lo sem a presença de Deus. É por isso que nós precisamos estar conectados com Deus o tempo todo, né? Porque Deus é a essência, né, de tudo isso. Deus é a essência da vida, né, da paz, do poder, né? E nós precisamos estar ali agarrados o tempo todo. Como você mesmo falou, através da mensagem que a Bíblia nos traz todos os dias, através de um louvor, através da oração, através da sua comunhão. Nós seremos conectados sempre e jamais seremos desligados. E a grande tragédia nesse processo de afastamento de Lúcifer de Deus, Isaac, é que o mal ele não se encerra em si próprio. O mal, Luiz Fernando, por si só, ele prolifera. Aonde há ausência do bem, o mal impera. Você percebe? Se eu deixo de dizer eu te amo, aquilo começa a promover um sentimento antagônico. E agora a Bíblia diz que esse camarada Lúcifer, que hoje é conhecido como Satanás, como o diabo, além dele se permitir ser infectado pelo pecado, ele se tornou agora um agente de proliferação do mal. E tudo isso, Luiz Fernando, no céu. É algo assim surreal, né, Ismael? É algo que você não consegue compreender. Como que num ambiente perfeito, com seres perfeitos, percebe? A palavra de Deus ela quer dizer para mim e para você nessa noite o seguinte: não subestime o diabo. Não subestime o pecado. Não flerte, não entra no perímetro do mal, porque é algo que é perigoso, né, gente? Tem um filme aí no passado do Homem-Aranha, e em determinado episódio tinha um Homem-Aranha que você lembra que um negócio preto grudava nele e foi tomando conta, né? E ele se tornou bizarro. A gente pode imaginar isso, né, Regis? Você vai ali, eu só vou, é só uma brincadeirinha, é só um pouquinho. Aí, você já percebeu, né? Às vezes você tá ali e você fala, eu vou dar só uma olhadinha, né? E aí você começa a ver um filme ali de violência, né? Você começa a ver como um ser humano normal. E na metade daquele filme, o cara dá um tiro na cabeça do outro, você vibra, você aplaude, você se torna bizarro. Você se desconhece. Você, Luiz Fernando, um cara coerente, um cara da paz, de repente você está vibrando porque alguém tirou a vida de outra pessoa, mesmo que isso seja numa ficção. É o que o mal promove. É o que o mal promove. Ou cria ódio de pessoas que você nem conhece pessoalmente, como tem sido o caso do Big Brother que tem por aí, as pessoas se odiando e postando várias coisas se odiando.
compartilhando o ódio, né? Criou uma corrente do mal absurda, assim, Corrente né? do mal. Corrente do mal, literalmente. Porque você vê pessoas falando... Nada contra quem assiste, mas assim, mas é uma realidade, a gente não pode... Eu particularmente não assisto, mas eu vejo direto, assim, no Face, pessoal postando, cancela não sei quem, não sei que lá. Gente, pra quê? A pessoa errou, é a consciência dela, vai ser ela com Deus depois. Não é você que vai definir o que vai acontecer com ela, o futuro dela. Se a pessoa já tá fazendo errado, por que você vai fazer também? Por exemplo, a criança, se não for ensinada a amar, ela não ama. Ela não ama. Se você não ensinar uma criança desde pequenininha a amar, agora, bater, morder, é interessante. Você não precisa, se você deixa a criança ela começar pela vida, ela vai bater, ela vai agredir, né? É algo que está implícito na natureza. Agora, Lúcifer, ele agora se permite ser contaminado pelo pecado. E a Bíblia diz, Regis, que dentro desse contexto, Luiz Fernando, ele começou a ser um agente do mal. Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 4 é o último versículo dessa noite. Não perca, próxima sexta-feira, segunda parte sobre a origem do mal. O que diz lá? O que ele começou a fazer nesse processo de maldade? Apocalipse 12, 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então a gente aprende aqui, né? Isso aí é assunto para um outro tema, né? O livro de Apocalipse é um livro maravilhoso. Ele não tem nada de pavor, ele não tem nada de medo, ele não tem nada de difícil. É um livro espetacular e de uma forma simbólica. Nós entendemos aqui que a terça parte dos anjos, 33% dos anjos se permitiram ser enganados. De miríades, de miríades, de milhares e milhares. É algo assim brutal. É interessante que para você fazer algo bom, né, Ismael, é uma dificuldade, né? Para você construir algo bom, é uma. Agora, se for para tranqueiragem, se for. Por exemplo, dificilmente alguém vai na sua casa para te oferecer um emprego, para te convidar para uma campanha de assistência bacana, mas para coisa ruim. Dar uma força nas suas contas. Não, né, Régio? Agora, para coisa ruim. Ah, mas isso é o que mais tem, né? Há um ditado que diz que notícia ruim, como é que é? Chega, né? Você chega rápido. Chega rápido, né? E é impressionante. Coisa boa ninguém propaga. Agora, e assim foi. Aquele camarada se permitiu e ele agora começa a fazer um trabalho, um ministério de destruição na vida de outros seres que eram perfeitos. E que trabalho era esse? Ele começou, Ismael, a colocar dúvida em relação ao caráter de Deus, Isaac. Ele começou aquela base, aquele fundamento que regia o governo de Deus, que eram os seus mandamentos e o amor, agora foi começado, né? E de forma sutil. Será? Né? Você quer colocar uma pulga na cabeça de alguém, né, Rosinalva? É bem por aí, né? Será, Rosinalva, que o Marcião está chegando tarde porque realmente está trabalhando? Né? Não é assim? E a cabeça começa... Para de colocar pulga na cabeça. Não começa. Né? E o estrago foi tão grande que a Bíblia diz que 33% dos anjos foram seduzidos pelo pecado. E não foi mais porque Deus interferiu. Agora, a interferência de Deus é assunto para a próxima sexta-feira, tá bom? Muito bom, Vaso. Antes de você fechar, então, eu vou ler um comentário aqui da Rosinalva, que ela comentou muito bacana. Ela disse: vou dar ouvido a esta palavra, tenho certeza que não é em vão essa live. Algo vai mudar a partir de hoje e eu declaro em nome de Jesus. Não tenho como pagar por todas essas palavras. Vocês são bênção, né, aqui nas nossas vidas.
Então, canal de bênçãos, né? Nós somos canal de bênçãos, ela disse. Ela até brincou, escreveu errado, casal de... casal, aí depois ela corrigiu. Canal de bênçãos. Obrigado, viu, Rosinalva? A gente fica feliz porque essa palavra vem de Deus, não é da gente. E ela tem alcançado o seu coração e o coração de muitas outras pessoas. E nós vamos orar em relação a essa sua luta, minha amiga, né? É algo que Deus conhece o seu coração e basta Deus conhecer. Sabe por quê, Rosinalva? A grande maioria das pessoas só quer fofoca. A grande maioria das pessoas, elas querem saber a nossa queda, a nossa falha para fofocar. Então, Deus é o principal, né? E Deus te ama de uma forma tão maravilhosa. E nós vamos estar intercedendo por você nas nossas casas, né? Em nossa comunidade religiosa, para que, assim como você, eu também possa ser vencedor. O Regis, o Ismael, o Isaac, o Luiz Fernando, porque nós também somos pecadores. Né? Fracassamos sim, né? Falhamos em muitos aspectos, mas a diferença, querida, uma coisa é você falhar e ficar ali, outra coisa é você se movimentar. Olha só, o problema, Rosinalva, não é tropeçar, o problema é se apaixonar pela pedra. E existem pessoas que se apaixonam pela pedra pelo motivo do tropeço e não saem mais dali. Mas nós, em nome de Jesus Cristo, vamos quebrar essa pedra, amiguinha, e vamos para cima, porque maior é o Deus que está com a gente. Bacana. Nós vamos... Mais alguém aí? Nós podemos fazer os comentários depois da oração, Vaso? Só porque tem alguns recados que eu quero passar pro pessoal aqui. Luiz Fernando quer comentar alguma só coisa? Um detalhe, assim, que nós falamos bastante assim, que Lúcifer estava lá no céu, e mesmo no céu, no lugar perfeito, ele deixou o mal invadir, e ele cometeu os pecados dele. Não justifica que a gente faça isso também. Verdade. Não é porque ele, um ser que era perfeito, se deixou ser corrompido pelo mal, que a gente vira e fala, se até ele foi corrompido, nós também vamos. Não, isso não justifica a gente ficar no mal. A gente acabou de falar. Tem uma diferença entre fazer algo errado e não permanecer mais nele, e ficar nele, e fazer algo errado e não permanecer mais e buscar o arrependimento e a graça de Deus. Assim, não podemos justificar nossos pecados com base nisso. Foi uma escolha. Foi uma escolha dele. Lúcifer teve o melhor pastor, Lúcifer frequentou a melhor igreja, Lúcifer tinha a melhor comunidade de irmãos ao seu lado, mas nada disso impediu de que Lúcifer fracassasse. A mesma coisa hoje, queridos. Para de dar desculpa. Para de dar desculpa. A salvação é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ah, irmão Jean, né, eu não vou mais na igreja porque o Regis não me visita, porque o Regis não me cumprimenta. Isso é problema do Regis. Olha para Jesus. Se movimenta em direção de, eu não vou mais porque eu não consigo ser perfeito. Queridos, perfeito só Jesus Cristo. E nós vamos nos movimentando na graça de Jesus. Então, assim, a partir de hoje, pare de dar desculpa. Não há distância que você tenha percorrido que a graça, o amor, o perdão de Jesus Cristo não possa alcançar, não possa transformar. Regis, diante do que a gente falou, meu amigo, o que fica no teu coração? No meu coração fica gravado, não é a certeza de que Deus está comigo o tempo todo. E cada vez mais eu preciso buscar adorá-lo, reverenciá-lo. Amém. Esse é o meu desejo, né? Que fica gravado. Muitas coisas que aqui foi falado, foi gravado no meu coração, eu vou colocar mais em prática ainda. Amém, amém, Regis. Deus seja louvado. Luiz Fernando, dentro do que se falou, o que você pode aí compartilhar com a gente, meu amigo? Assim como o Regis falou, eu faço dele as minhas também, só que, e mais assim, fica pra mim que Deus, o principal, Deus é amor. Deus é amor, Ele ama a gente, Ele está do nosso lado o tempo todo, só basta a gente abrir os olhos e enxergar Ele. Porque Ele está aqui, Ele está na casa de cada um que está aqui assistindo a gente nesse momento, Ele está do lado de cada um. Só basta a gente estender a mão, olhar, abrir mais o nosso olhar, que você vai enxergar Ele. E olha só, Luiz Fernando, você falou aí, Isaías 55, 6 e 7, Ismael, fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
E aí vem a parte do homem em relação à dádiva do divino. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor. E pasme você. Deus se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é generoso em perdoar. Glória a Deus por isso. Isaque, e aí, meu irmão? Diante desse aspecto, a origem do mal, Lúcifer, escolha, decisão, pecado, o que fala ao seu coração? É exatamente o que a gente sempre fala aqui, que a decisão agora está nas nossas mãos, né? Porque o que foi apresentado hoje foi uma verdade. E até um texto que eu coloquei, eu escrevi nos comentários, Tiago 4, versículo 7, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a escolha também é nossa em relação a isso, né? Se nós vamos continuar a vida de pecado ou se nós vamos nos sujeitar a Deus. E com isso, consequentemente, o inimigo ele vai fugir da gente, porque Amém. Onde Deus é aproximado, onde a luz é aproximada, dissipa as trevas, né? Ela vai embora. Sensacional, Dade. Isaías 43, 25, Regis. O próprio Deus declara para você nessa noite, você, eu, cada um de nós, não importa a condição que vivamos, não importa a distância que tenhamos percorrido em relação ao pecado. Nessa noite Deus está dizendo, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados. Não me lembrarei mais. Querido amigo, querida amiga, Deus não precisa do teu passado para projetar o teu futuro. Nessa noite, Deus está pedindo somente o teu hoje. Imperfeito, falho, pecador como nós somos. A graça de Jesus Cristo nos basta. Amém. E aí, Vaso? Vaso. Já ora pra gente já, por favor. Já oro. Então eu vou dar meu pensamento também a respeito disso. Já que você não perguntou, mas eu vou falar, mas... Misericórdia, Senhor. Você pediu para encerrar, né, Vaso? Eu vou encerrar. Você que vai fazer a oração final. Mas assim, Jean, ficou muito claro que Deus é amor, que Deus fez tudo perfeito, que Deus criou um ser perfeito, mas que decidiu, mas que fez a sua escolha em algum momento. Então fica pra gente também esse exemplo, para que a gente possa fazer bem as nossas escolhas. E Deus, numa palavra popular, deu a letra, né? Naquele texto que Isaac leu. É verdade. A quem a gente vai escolher, né? O bem ou o mal, né? A vida ou a morte. Escolhe, pois, a vida e viva você e sua família, sua descendência. Não precisa falar mais nada, né? O texto, o estudo foi maravilhoso. Louva a Deus por isso. O Regis vai fazer a oração agora e a gente vai, então, fique aqui com a gente, participa dessa oração, que tem um recadinho para vocês aqui no final, tá bom? Agradecemos imensamente, Senhor, pela sua misericórdia, pela sua proteção, a sua graça, o seu poder, o livramento que tem nos concedido. Muito obrigado por mais uma oportunidade que nos dá em estarmos na tua presença, aqui, nessa geração 7, transmitindo o teu amor para muitas pessoas. Que, ó Deus, através do Espírito Santo, essas pessoas sejam impactadas, nós aqui também, sejamos impactados pela tua glória e o teu poder. Te pedimos uma orientação toda especial e uma proteção durante o início dessa semana, essa semana que teremos pela frente. O início começou hoje e o Senhor tem nos dado tantas coisas maravilhosas. Sejas conosco, Senhor. Dá-nos sempre a possibilidade de fazermos o melhor para Ti e para os outros. Aquelas pessoas que nos cercam, que muitas vezes estão carentes de Ti e do Teu amor. Leva-nos para os nossos lares em paz. Conceda-nos o Seu poder, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, chegamos no final de mais uma live abençoadíssima, o coração de todos aqui estão aquecidos. Que bom que você participou com a gente hoje, que bom que você ficou até agora, a gente agradece. Nosso próximo encontro será na sexta-feira,
neste mesmo canal. E aí eu reforço. Que canal, Jean? Geração 7. Geração 7, né? Rádio Geração 7. Exatamente. Rádio Geração 7 aqui do Facebook. Se você não curtiu essa página, eu te peço para curtir. No decorrer da semana, nós vamos postar algumas coisas sobre a nossa página do YouTube. O Isaac descobriu agora, eu também não sabia, que a gente precisa de pelo menos 1000 inscritos ali pra gente fazer a live livremente aqui. Então, nós vamos reforçar isso aqui. Vamos pegar os nossos vídeos, vamos colocar lá e vamos trabalhar com isso para que aconteça, para que facilite para outras pessoas que não têm acesso ao Facebook. Então, curte essa página, compartilhe para outras pessoas, tá bom? Nós vamos fazer as nossas lives agora sempre pela Rádio Geração 7, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Falando rapidamente aqui, quem participou com a gente foi a Rosinalva, que ficou muito feliz. Inclusive, Jean, ela comentou o seguinte aqui, ó, que ela estava muito abatida, mas agora Deus libertou. Amém. Pelo poder da palavra que ela ouviu hoje aqui. Amém. Glória a Deus, foi renovada e vai começar a semana com tudo. Agradeço aí a todos que participaram, a Francinete, que deve estar com a gente aqui ainda online. Obrigado pela sua visita, um abraço aí pro povo da seu estado, sua cidade aí, tá bom? A Neuzinha, que desejou uma boa noite para todos aqui. A Neuza Ferreira, nossa querida Neuza, tá aqui também com a gente. A Lili, que participou aqui também. O pai do Luiz, que é o Luiz Santos, que participou com a gente também. Tem mais gente aqui. A dona Olga, que ficou com a gente aqui também. Se estiver por aí ainda, que Deus abençoe sua vida e volte na próxima sexta, dona Olga. A gente estava com saudade. A Alessandra Herrera também, que entrou aqui, que a gente já... Herrero, né? A gente estava com saudade dela já. Participou com a gente aqui, deve estar por aí também. Um forte abraço para você, uma feliz semana para você e todos os seus familiares. Para Andy, para Camila, para Luísa Antonângelo, que também entrou aqui, está por aqui. Desejou uma boa noite para todos. Que Deus abençoe. Na minha página aqui, é isso. Na de vocês eu não sei, né? Do Regis, alguém quer comentar? Então, um forte abraço para você, uma feliz semana e a gente se encontra sexta-feira, Jean, às 20 horas, aqui na página Rádio Geração 7. A Origem do Mal, parte 2. Continuação, então, a parte 2 da Origem do Mal, você vai aprender muitas coisas ainda, tá bom? Não deixa de participar com a gente. Feliz semana, que Deus abençoe. Valeu! Tchau, tchau.